Vamos falar aqui sobre os rumos da CPI da Covid. Desde o dia 27 de abril foram realizadas 37 sessões e foram ouvidas 27 pessoas. O Congresso entrou em recesso, mas os senadores da CPI continuam trabalhando. Nessas 2 semanas, como as comissões não podem funcionar, eles estão aproveitando para analisar mais de 1 terabyte de dados armazenados. Só para se ter uma ideia, o que isso significa é o equivalente a 6,5 milhões de páginas de documentos. E vamos falar sobre a CPI com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, membro titular da CPI da Covid. Olá, senador, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos da Rádio Brasil Atual. Olá, senador. Mal começou o recesso, já apareceu mais uma denúncia, né, contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, saiu na Folha de São Paulo, que ele, né, general da Ativa, lembrando, né, negociou em março deste ano com a empresa World Brands de Santa Catarina a compra de 30 milhões de doses da Coronavac por um valor 3 vezes maior que o negociado pelo Instituto Butantan. No sábado, a Sinovac divulgou nota informando que só o Butantan pode comprar a Coronavac no Brasil. A empresa chinesa, enfim, já tinha dado esse alerta, né? E nesse domingo, o presidente Bolsonaro teve alta médica e defendeu o Pazuello em relação a essa denúncia, senador. Disse que se também tivesse ali no Ministério da Saúde, teria apertado a mão daqueles caras tudo, como ele diz, né? Que Pazuello não estava sentado à mesa, afirmou que, frase dele, né? Abre aspas, geralmente quando o cara fala em propina, é pelado dentro da piscina. Bom, vamos lá, senador, como é que você viu, e, enfim, essa denúncia e essa reação também do presidente Bolsonaro? Bem, na verdade é mais uma demonstração, na minha avaliação, da falta de controles do Ministério da Saúde, de um processo de absoluto fracasso da gestão, não é? Mais uma empresa sem credibilidade, levada por pessoas sem qualquer tipo de credencial, consegue chegar ao secretário executivo, negocia valores e quantidades de vacinas que não tem, não é? E ainda tem acesso ao ministro da Saúde, assina um memorando de entendimento. Essa empresa, eu tive a oportunidade de olhar o seu portfólio, ela tem todo tipo de atividade comercial, menos a atividade de venda de vacinas, numa demonstração de que se tratava de um outro golpe, não é? E acho que fica muito mal o ministro que havia dito que, sob nenhuma hipótese, participaria de negociação com empresários, no entanto, estabeleceu essa negociação. Exato. E, senador, um requerimento de sua autoria resultou aí no recebimento de documentos que revelam que uma farmacêutica bancou a publicação de anúncios defendendo o tratamento com remédios sem eficácia contra a Covid-19. Essa farmacêutica, eu queria que você falasse sobre essas informações que chegaram à CPI a partir do seu requerimento. Bom, na verdade, nós já desconfiávamos, não é, de que as empresas que vendem esses medicamentos do chamado kit Covid ganharam milhões de reais nesse período de um ano. Confirmamos isso com as informações que nós solicitamos e obtivemos, mostrando em alguns casos crescimento até de 700%, 800% no faturamento, na venda desses medicamentos, né? E também desconfiávamos de que havia uma relação promíscua entre essas empresas e os profissionais de saúde que se dedicaram, né, os médicos que se dedicaram à prescrição desses medicamentos. Alguns até deixaram os seus consultórios, os seus trabalhos para ficarem na internet, fazendo consultas virtuais e prescrevendo a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, não é?
E a empresa que mais vendeu ivermectina, que produz e vendeu, que é a Vitamedic, não só criou um site de consultas para esses profissionais, como agora ficou claro que ela pagou também, em nome do Médicos pela Vida, né, páginas inteiras de jornais defendendo a prescrição, né, desses medicamentos que não têm qualquer eficácia para a Covid-19. Isso, além de representar um crime de charlatanismo, né, também representa, por parte dos médicos que participaram dessa movimentação, uma grave infração à ética médica, né? E nós vamos avançar na investigação disso aí. Certeza. Agora, senador, o comando da CPI da Covid aí decidiu, né, durante uma reunião virtual no sábado, criar 7 núcleos, né, para acelerar a análise de documentos e foram criados esses núcleos. Acho que está vazando algum, enfim, vamos prestar atenção aqui. Alguém da nossa equipe está com o microfone ligado. A gente vai pedir para os colegas desligarem o microfone, enfim, porque está vazando aqui no ar. Bom, mas vamos lá. Senador, só voltando aqui aos 7 núcleos, né? Enfim, se preferir que eu fale aqui os núcleos, aí depois você comenta, prefere já que eu fale aqui os 7 pontos aqui, senador, os 7 núcleos? Você comenta. Então, vamos lá. Núcleo 1, hospitais federais, depois tem a Precisa Medicamentos, a empresas intermediárias, VTC Log, Instituto Força Brasil, cloroquina, negacionismo. Bom, então eu queria que você comentasse a respeito desses núcleos, e você está fazendo parte de qual núcleo também, e alguns pontos relevantes desses núcleos, senador. Bom, eu acho que essa divisão ela é muito importante para nós podermos cobrir todos os pontos que nós iniciamos e precisamos concluir cada um deles, né? Por exemplo, esse tema sobre a cloroquina, o chamado tratamento preventivo, nós já temos muitos elementos, inclusive agora mostrando essa relação promíscua entre as empresas e os profissionais de saúde. Falta pouco aí para a gente fechar essa conta. E aí vamos definir, não é? Já está definida a vinda do representante da Vitamedic, eu vou continuar insistindo na vinda do presidente do Conselho Federal de Medicina, que de certa forma autorizou esse tipo de prática, e o presidente dessa entidade, Médicos pela Vida, não é? Nós também vamos trabalhar essa questão do negacionismo, né? Nós temos aí já muito material coletado dos equívocos realizados pelo governo na condução do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Vamos, então, ultimar os detalhes em relação a isso e vamos manter as investigações sobre todas essas denúncias de corrupção que envolvem vacinas, que envolvem outros insumos. Enfim, eu creio que nesses 15 dias poderemos ter um levantamento de informações muito relevantes que vão ajudar bastante no relatório final. Exato. Naquele item também do Instituto Força Brasil, o pessoal aí vai mergulhar para ver essa conexão, não é isso? Com o presidente do Instituto Força Brasil, que agendou aí uma reunião no Ministério da Saúde para a Davat negociar a venda das vacinas, não é isso, senador? Exatamente. Esse instituto, que é um instituto negacionista, que combateu as vacinas, que disse que as vacinas causariam mal, defendeu inclusive a posição do Donald Trump sobre esse assunto, e que depois se torna intermediador, não é, de venda de vacinas entre o Ministério da Saúde e e a Davat, né, que era uma empresa que também não tinha vacinas, né? E é um espaço de propagação de notícias falsas, né, e discursos de ódio, precisa realmente ser investigado. Agora, senador, vocês vão ter o assessoramento também de um grupo de juristas, né, para ajudar aí nas investigações ou caracterização dos crimes, né, identificados.
Na verdade, nós entendemos que essa peça final, esse relatório, ele deve ser algo muito consistente, não é? Especialmente no que diz respeito à caracterização de eventuais crimes que possam ter sido cometidos nesse período, né? E, portanto, é importante que nós tenhamos o apoio, né, de pessoas que têm acompanhado esse processo, e não somente têm acompanhado esse processo, como são reconhecidas, né, na comunidade jurídica como pessoas aptas, experts, né, nesse tipo de matéria, e eu creio que com isso teremos um relatório muito robusto para ser encaminhado a todas aquelas instituições que terão a responsabilidade de aprofundar essas investigações e abrir processos sobre isso. Perfeito. Senador, o que você podia falar sobre essa denúncia, né, de pagamentos regulares mensais de até 296 mil a políticos e servidores ligados ao Ministério da Saúde? Esse é um outro foco, estou vendo aqui, inclusive na mídia, na Folha de São Paulo. Enfim, não para de chegar, né? A gente está conversando, vamos dar fazer um rescaldo aqui nos meios de comunicação para saber quais são mais novidades. Agora, então, tinha aí uma propina mensal do Ministério da Saúde, pelo menos é o que vocês estão apurando, senador? Veja, há muitas denúncias que têm chegado, que têm surgido, né? E que nós precisamos efetivamente investigar. Eu acho que esse é o caso da VTC Log, né? Isso. Tudo indica que sim, que há realmente um pagamento de uma mesada que viria há algum tempo. Essa é a denúncia, né? Nós temos que investigar, não podemos adotar previamente como uma verdade, né? Esse assunto ele tem realmente muitos indícios de que é real, especialmente porque anteriormente o Ministério da Saúde tinha um departamento próprio que cuidava disso e apenas contratava as empresas para fazer o transporte de medicamentos e de vacinas, enfim, toda a parte de armazenagem, de organização, era feita pelo Ministério. O ex-ministro Ricardo Barros extinguiu esse departamento e terceirizou toda a atividade, e por um contrato extremamente elevado que cresceu ainda mais agora na pandemia. Bom, então resta saber se esse crescimento foi objeto de intermediação, de uso de influência, não é? Se de fato essas pessoas recebiam algum retorno por terem ajudado e qual é a dimensão e quem fazia esse repasse desses recursos. É uma coisa muito grave, corrupção muito forte num ministério tão relevante para a população brasileira que é o Ministério da Saúde, ok? E cheio de coronéis, né, senador? Exatamente, isso também é muito preocupante, porque fica evidente que essa ideia de que exista alguma instituição humana que seja imune a qualquer tipo de corrupção, de malfeito, é um grande mito, não é? Todas as instituições, elas são formadas por seres humanos, pessoas boas, pessoas más, cada pessoa que tem o seu lado bom e o seu lado mau. Então, eu acho que ficou, inclusive, uma coisa ruim para a imagem do Exército, né? Agora estarmos identificando tantas pessoas da ativa que estavam exercendo cargos civis e que terminaram por se envolver em atos pouco recomendáveis. Muito bem, senador, dia 3 de agosto as atividades serão retomadas, né, de forma presencial na CPI, e, enfim, quais os depoimentos aí na primeira semana que estão previstos? Bom, provavelmente nós vamos ouvir aí o deputado Ricardo Barros, devemos ouvir também o senhor Francisco Maximiano, que é uma pessoa-chave aí nesse processo da precisa
Covaxin. Eu espero que possamos ouvir também alguém sobre esse caso dos jornais, né, que tiveram matérias pagas pela própria Vitamedic, e quem sabe até o próprio representante da Vitamedic. Perfeito. E o reverendo Hamilton, com O certeza. reverendo Hamilton também está na fila, é um dos primeiros aí para explicar qual é o seu papel, sendo um religioso, uma pessoa que nada tem a ver com venda de produtos na área da saúde, está envolvido aí numa negociação de vacinas. Muito bem. Agora, qual que é a ideia do prazo final de funcionamento da CPI? Quando é que o relatório pode ser entregue? Vocês pediram a prorrogação de mais 3 meses, mas qual que é a data, mais ou menos, que está se imaginando para se entregar o relatório, senador? Olha, eu acredito que se não surgirem mais coisas, né, porque agora já surgiu essa da VTC Log, que é uma coisa muito grave, né? Se não surgirem outras, eu creio que mais 1 mês e meio, 2 meses no máximo, nós teríamos condição de entregar esse relatório. Perfeito, senador. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e bom trabalho, bom mergulho aí nos documentos. Muito obrigado. Estou sempre aí à disposição e em breve voltaremos a conversar. Um abraço para você, Marilu, um abraço para todos que fazem a Rádio Brasil Atual. Muito obrigada, senador. Forte abraço. Falamos aqui com Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, ele que é membro titular da CPI da Covid. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.